No coração de Amsterdã, em meados do século XVII, uma alma singular começou sua jornada, destinada a redefinir a compreensão humana do divino. Baruch de Spinoza, nascido em uma próspera comunidade judaica sefardita, foi imerso desde cedo nas ricas tradições e rigorosas doutrinas de sua fé. Os ecos das sinagogas, os cânticos em hebraico e as discussões sobre a Torá e o Talmud eram o ar que respirava, moldando sua mente jovem com os pilares da religiosidade de seus ancestrais. Cada palavra sagrada, cada interpretação rabínica, era absorvida com uma curiosidade que transcendia a mera obediência. Havia em Baruch uma sede inata por compreender a essência, a verdade por trás dos rituais e das leis, uma busca que, embora inicialmente alinhada com a ortodoxia, logo o levaria por caminhos inesperados. Desde tenra idade, a inteligência de Baruch se destacava. Não se contentava com respostas prontas. Sua mente inquisitiva buscava a lógica subjacente, a razão universal que, para ele, deveria permear até mesmo os mistérios da fé. As aulas na escola judaica, onde estudava a Bíblia hebraica e os textos sagrados, tornaram-se o palco para seus primeiros questionamentos. Ele observava as contradições aparentes, as interpretações que pareciam mais fruto de convenções humanas do que de uma verdade divina imutável. Essa inquietação não era rebeldia, mas uma profunda necessidade de conciliar a fé com a razão, de encontrar um Deus que não fosse limitado por dogmas ou pela imperfeição da compreensão humana. A espiritualidade para Baruch não era um conjunto de regras a serem seguidas cegamente, mas uma experiência viva, uma busca incessante pela unidade e pela verdade que ele sentia pulsar em todo o universo. À medida que Baruch amadurecia, suas indagações se aprofundavam, transcendendo os limites da comunidade judaica para abraçar o vasto oceano do conhecimento filosófico e científico de sua época. Ele se dedicou ao estudo do latim, o que lhe abriu as portas para as obras de pensadores como Descartes, cujas ideias sobre a razão e a dúvida metódica ressoavam profundamente em sua alma. Não era uma rejeição à fé, mas uma expansão dela, uma busca por uma verdade que pudesse ser universalmente acessível, não restrita a um povo ou a uma interpretação específica. Ele começou a perceber que a figura de Deus, tal como apresentada pelas religiões estabelecidas, era muitas vezes antropomórfica, limitada por paixões e características humanas, um reflexo das necessidades e medos de seus criadores, e não a essência pura e infinita que ele intuía. Essa percepção, embora libertadora para sua mente, o colocou em rota de colisão com as autoridades rabínicas. Seus questionamentos sobre a autenticidade da Bíblia hebraica, sua recusa em aceitar dogmas sem a validação da razão, e sua crescente convicção de que Deus não era uma entidade separada do mundo, mas a própria substância de tudo que existe, eram considerados heresias. A espiritualidade de Baruch não se encaixava nos moldes tradicionais, ele buscava uma união com o divino que fosse além dos rituais e das leis, uma conexão direta com a natureza, que para ele era a manifestação visível de Deus. A excomunhão, o Ksherem, que se seguiu, foi um momento de profunda dor pessoal, mas também de reafirmação de sua convicção. Ele foi banido de sua comunidade, rejeitado por aqueles que amava, mas sua busca pela verdade permaneceu inabalável. A partir desse momento, Baruch de Spinoza se tornou um homem livre para seguir sua própria luz, para desvendar os mistérios do universo e de Deus sem as amarras da tradição. Após o rompimento com a sinagoga, Baruch encontrou refúgio na solidão e no estudo, dedicando-se a aprimorar lentes para sobreviver, uma atividade que simbolizava sua própria busca por clareza e foco. Longe das pressões e dogmas da comunidade, ele mergulhou ainda mais fundo na filosofia, na matemática e nas ciências naturais, buscando um sistema de pensamento que pudesse explicar a totalidade da existência de forma coerente e racional. Sua mente, antes limitada pelas interpretações religiosas, agora vagava livremente pelos campos do conhecimento, absorvendo e sintetizando ideias de diversas fontes. Foi nesse período de intensa reflexão que Baruch começou a formular sua visão revolucionária de Deus, uma visão que desafiava radicalmente as concepções teístas tradicionais. Para ele, Deus não era um ser transcendente, separado do mundo, que intervinha nos assuntos humanos com vontades e emoções. Essa ideia de um Deus antropomórfico era, para Spinoza, uma limitação da verdadeira natureza do divino. Em vez disso, ele concebeu Deus como a própria substância infinita, eterna e única, da qual tudo mais deriva e na qual tudo existe.
Deus e natureza eram, para ele, duas faces da mesma moeda, inseparáveis e idênticas. Essa concepção panteísta, ou mais precisamente, panenteísta, significava que Deus não estava apenas em todas as coisas, mas era todas as coisas. O universo, com suas leis imutáveis e sua ordem intrínseca, era a manifestação da perfeição divina. O processo para chegar a essa conclusão não foi um salto de fé, mas uma dedução rigorosa, quase geométrica, como ele viria a expressar em sua obra-prima, a Ética. Ele partiu de definições claras e axiomas autoevidentes, construindo um sistema filosófico onde cada proposição seguia logicamente da anterior. A espiritualidade, para Spinoza, não residia em rituais ou na busca por milagres, mas na compreensão intelectual e amorosa dessa unidade fundamental entre Deus e a natureza. Conhecer a Deus era conhecer as leis que governam o universo, e amar a Deus era aceitar e se alegrar com a ordem necessária da existência. Essa era a verdadeira liberdade, a capacidade de agir de acordo com a razão, compreendendo que somos parte de uma totalidade maior, e que nossa felicidade reside em nossa capacidade de compreender e amar essa totalidade. Sua Ética não era apenas um tratado filosófico, mas um guia para uma vida virtuosa e plena, enraizada na compreensão da natureza divina de tudo que existe. Era a culminação de sua jornada espiritual, uma resposta profunda e pessoal aos questionamentos que o haviam impulsionado desde a juventude. Vivendo em uma modesta casa em Risburgo e, posteriormente, em Haia, Baruch de Spinoza abraçou uma vida de simplicidade e dedicação intelectual. Longe dos holofotes e das disputas acadêmicas, ele se tornou um artesão da verdade, polindo não apenas lentes, mas também as ideias que moldariam sua filosofia. Sua reclusão não era um isolamento do mundo, mas uma imersão profunda na contemplação, um espaço sagrado onde a mente podia se expandir e se conectar com a ordem universal. Ele recebia visitas de alguns amigos e correspondentes, intelectuais e curiosos que buscavam a sabedoria de um homem que ousou pensar por si mesmo, desafiando as convenções de sua época. Sua obra, especialmente o Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, causou um alvoroço imediato. Nele, Spinoza defendia a liberdade de pensamento e a separação entre igreja e Estado, argumentando que a verdadeira religião não se baseava em dogmas ou rituais, mas na prática da justiça e da caridade. Ele analisou criticamente a Bíblia, não como um texto ditado por Deus, mas como uma obra humana, sujeita a interpretações e erros, embora contendo verdades morais e espirituais profundas. Essa abordagem racional e histórica das Escrituras foi vista como uma afronta pelas autoridades religiosas e políticas, que o acusaram de ateísmo e subversão. No entanto, para Spinoza, sua filosofia era a mais profunda forma de piedade, uma vez que buscava compreender a Deus em sua essência, e não em representações limitadas pela imaginação humana. A Ética, sua obra-prima, foi publicada póstumamente em 1677, no mesmo ano de sua morte. Spinoza sabia que suas ideias eram radicais demais para serem aceitas em sua época, e preferiu que o livro fosse divulgado após sua partida, para evitar perseguições ainda maiores. A Ética é um monumento à razão e à espiritualidade, um sistema filosófico que busca demonstrar, de forma geométrica, a natureza de Deus, da mente humana, das emoções e da liberdade. Ele argumenta que a felicidade humana reside na compreensão da necessidade de todas as coisas, na aceitação do destino e na busca do conhecimento. A verdadeira liberdade, para Spinoza, não é a ausência de causas, mas a capacidade de agir de acordo com a razão, compreendendo as causas que nos determinam. Essa visão, que à primeira vista pode parecer determinista, é na verdade profundamente libertadora, pois nos convida a transcender as paixões e a viver em harmonia com a ordem universal. O legado de Spinoza é vasto e complexo. Ele foi um pensador à frente de seu tempo, cujas ideias foram redescobertas e valorizadas séculos depois por filósofos, cientistas e místicos. Sua concepção de Deus como natureza, sua defesa da liberdade de pensamento e sua ética baseada na razão e na compreensão continuam a inspirar e desafiar. Ele nos convida a uma espiritualidade que não se baseia no medo ou na obediência cega, mas na busca incessante pela verdade, na compreensão da unidade de tudo que existe e no amor intelectual a Deus, que é o amor à própria realidade.
A vida de Baruch de Spinoza é um testemunho da coragem intelectual e da busca incansável por uma espiritualidade autêntica, que transcende os dogmas e nos conecta com o divino presente em cada aspecto da existência. A juventude de Baruch, embora imersa na tradição, era também um caldeirão de influências diversas que o preparavam para sua singular jornada. Amsterdã, no século XVII, era um vibrante centro comercial e cultural, um refúgio para muitos que fugiam da perseguição religiosa em outras partes da Europa. Essa efervescência intelectual e a coexistência de diferentes crenças, embora nem sempre pacífica, expunham o jovem Baruch a uma pluralidade de ideias que iam além dos ensinamentos da sinagoga. Ele não apenas estudava os textos sagrados judaicos, mas também se interessava pela filosofia escolástica, pela cabala e, crucialmente, pela ciência e filosofia modernas que floresciam na Europa. A curiosidade de Baruch não conhecia fronteiras, e ele buscava avidamente o conhecimento onde quer que pudesse encontrá-lo. Seu mestre, o rabino Saul Levi Morteira, um erudito respeitado, reconheceu a inteligência excepcional de Baruch, mas também percebeu a profundidade de suas indagações, que por vezes beiravam a heterodoxia. Baruch questionava a natureza dos anjos, a imortalidade da alma individual e a própria concepção de um Deus pessoal que intervinha nos assuntos do mundo. Para ele, a divindade não poderia ser limitada por tais atributos humanos, a perfeição de Deus implicava uma existência que era a própria lei, a própria razão, a própria substância de tudo. Essa intuição, que se tornaria a pedra angular de sua filosofia, começou a germinar em sua mente ainda jovem, alimentada por uma sede insaciável de verdade e uma profunda espiritualidade que buscava o divino em sua forma mais pura e universal. O ponto de ruptura, embora gradual, foi inevitável. As ideias de Baruch, que ele compartilhava com um círculo crescente de amigos e intelectuais, eram vistas como uma ameaça à coesão da comunidade judaica, que já havia sofrido perseguições e buscava manter sua identidade e tradições em um mundo muitas vezes hostil. A recusa de Baruch em se retratar de suas convicções, sua firmeza em defender a primazia da razão e a liberdade de pensamento, culminou na terrível cerimônia do Sherem, a excomunhão. Foi um ato dramático, um corte profundo com seu passado, sua família e sua comunidade. Mas, para Baruch, era também um rito de passagem, o preço da liberdade intelectual e da fidelidade à sua própria consciência. A partir daquele momento, ele não seria mais Baruch, o judeu de Amsterdã, mas Benedictus de Spinoza, o filósofo que ousou ver Deus em tudo e tudo em Deus, um pensador livre em busca da verdade universal. Com a excomunhão, Baruch de Spinoza foi lançado em um novo capítulo de sua vida, onde a liberdade intelectual e a busca pela verdade se tornaram os únicos guias. Ele se afastou da agitação de Amsterdã, buscando a tranquilidade de Risburgo e, mais tarde, Haia, onde podia se dedicar inteiramente aos seus estudos e à sua modesta profissão de polidor de lentes. Essa ocupação manual, que exigia precisão e paciência, parecia refletir sua abordagem filosófica, a busca pela clareza e a remoção de imperfeições para revelar a essência. Longe das disputas teológicas e das pressões sociais, Spinoza encontrou um ambiente propício para o florescimento de suas ideias mais radicais. Sua casa, embora humilde, tornou-se um farol para mentes inquisitivas de toda a Europa. Filósofos, cientistas e teólogos, atraídos pela reputação de sua inteligência e pela ousadia de seu pensamento, viajavam para encontrá-lo, buscando discutir suas ideias e aprender com sua perspectiva única. Spinoza, por sua vez, recebia todos com humildade e abertura, engajando-se em debates profundos que o ajudavam a refinar e aprofundar suas próprias concepções. Ele não buscava seguidores, mas sim companheiros na busca pela verdade, indivíduos dispostos a questionar, a raciocinar e a transcender os limites do pensamento convencional. Foi nesse período de intensa atividade intelectual e relativa reclusão que Spinoza desenvolveu plenamente sua metafísica, sua ética e sua teoria do conhecimento. Ele estava convencido de que a realidade, em sua totalidade, era uma única substância infinita, que ele chamava de Deus ou natureza. Essa substância não era um criador separado de sua criação, mas a própria essência de tudo que existe. Cada ser, cada fenômeno, cada pensamento era um modo dessa substância divina, uma expressão particular de sua infinita perfeição. Para Spinoza, a espiritualidade não era uma questão de adoração a um Deus distante, mas de uma profunda e amorosa compreensão dessa unidade fundamental.
A verdadeira piedade residia em reconhecer a divindade em tudo, em viver em harmonia com as leis da natureza, que eram as leis de Deus. Essa visão, embora revolucionária, não era um mero exercício intelectual para Spinoza, era a base de sua própria existência. Ele vivia de acordo com seus princípios, buscando a serenidade e a liberdade através da razão e da aceitação da necessidade. Sua vida era um testemunho de sua filosofia, uma vida de simplicidade, integridade e dedicação à verdade. Ele recusou honrarias e ofertas de cátedras universitárias, preferindo manter sua independência intelectual e sua liberdade de pensamento. Para ele, a maior recompensa era a própria busca pelo conhecimento e a alegria que advinha da compreensão da ordem divina do universo. Sua espiritualidade era imanente, vivida no dia a dia, na contemplação da natureza, na busca pela clareza do pensamento e na prática da virtude. Ele não precisava de templos ou rituais externos, pois o templo de Deus estava em toda parte, e o ritual mais sagrado era a própria vida vivida em conformidade com a razão e o amor à verdade. A profundidade da filosofia de Spinoza reside em sua ousadia de unificar o que muitos consideravam irreconciliável: Deus, natureza e razão. Para ele, a distinção entre o Criador e a criação era uma ilusão, uma limitação da mente humana. Deus não era um ser externo que governava o universo com leis arbitrárias, mas a própria estrutura lógica e necessária da realidade. Essa concepção monista, onde há apenas uma substância infinita e eterna, da qual tudo mais é um atributo ou um modo, eliminava a necessidade de milagres, de intervenções divinas e de um Deus pessoal que pudesse ser apaziguado por orações ou rituais. A espiritualidade, nesse contexto, transformava-se de uma relação de submissão e temor para uma de compreensão e amor intelectual. Spinoza argumentava que as emoções humanas, como o medo, a esperança e a tristeza, eram frequentemente o resultado de nossa ignorância sobre a verdadeira natureza das coisas. Ao compreendermos que tudo o que acontece é uma consequência necessária da natureza divina, podemos nos libertar das paixões que nos escravizam e alcançar a verdadeira liberdade. Essa liberdade não era a capacidade de fazer o que se quer, mas a capacidade de agir de acordo com a razão, de compreender as causas que nos determinam e de aceitar a ordem universal. A ética de Spinoza não era um conjunto de mandamentos, mas um caminho para a beatitude, para a alegria que advém da compreensão da nossa própria natureza e do nosso lugar no cosmos. A espiritualidade, para ele, era a busca por essa alegria intrínseca, por essa paz que transcende as vicissitudes da vida, alcançada através do conhecimento e do amor a Deus, que é o amor à própria realidade. O impacto das ideias de Spinoza foi profundo, embora muitas vezes subterrâneo e controverso. Em sua época, ele foi amplamente condenado como ateu, e suas obras foram proibidas e queimadas. No entanto, sua filosofia continuou a circular em círculos intelectuais, influenciando pensadores de diversas áreas. Filósofos como Leibniz, embora discordassem de muitos de seus pontos, reconheceram a força e a originalidade de seu sistema. No século XVIII, durante o Iluminismo, Spinoza foi redescoberto por figuras como Lessing, Goethe e Herder, que viram nele um precursor do pensamento moderno, um defensor da razão e da liberdade. Sua concepção de Deus como imanente à natureza ressoou com um crescente interesse pela ciência e pela busca de uma compreensão racional do universo. No século XIX, sua influência se estendeu a filósofos como Hegel, que o considerava um ponto de virada na história da filosofia, e Nietzsche, que, apesar de suas críticas, reconheceu a coragem e a profundidade de seu pensamento. A ideia de um Deus imanente, de uma espiritualidade que se manifesta na própria existência, continuou a inspirar poetas, artistas e místicos. A obra de Spinoza, que uma vez foi considerada perigosa e herética, tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles que buscavam uma espiritualidade mais profunda e autêntica, livre dos dogmas e das superstições. Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento e de compreensão do divino, uma jornada que não termina em um templo ou em um livro sagrado, mas na própria experiência da vida, na contemplação da beleza e da ordem do universo, e na busca incessante pela verdade. A espiritualidade de Baruch de Spinoza não era uma questão de fé cega, mas de uma profunda e racional compreensão do universo. Para ele, a verdadeira devoção não se manifestava em rituais externos ou em súplicas a um Deus distante, mas na busca incessante pelo conhecimento e na aceitação amorosa da ordem natural das coisas.
Ele via Deus não como um ser antropomórfico, com emoções e vontades humanas, mas como a própria substância infinita e eterna que permeia tudo o que existe. Essa visão, que muitos de seus contemporâneos consideraram ateia, era, para Spinoza, a mais elevada forma de piedade, pois buscava honrar a Deus em sua verdadeira e ilimitada majestade. Sua jornada espiritual foi, em essência, uma desconstrução das concepções religiosas tradicionais para reconstruir uma nova compreensão do divino, mais alinhada com a razão e a observação da natureza. Ele percebeu que as religiões, em sua forma institucionalizada, muitas vezes limitavam a experiência do sagrado, transformando-o em um conjunto de dogmas e proibições. Spinoza, ao contrário, buscava uma espiritualidade que fosse libertadora, que permitisse ao indivíduo transcender as paixões e alcançar a verdadeira liberdade através do conhecimento. A alegria, para ele, não era um dom divino concedido a poucos, mas um estado de ser alcançado pela compreensão intelectual e amorosa de Deus, que é a própria realidade. O legado de Spinoza é um testemunho da resiliência do espírito humano em sua busca pela verdade. Sua vida, marcada pela excomunhão e pelo isolamento, é um exemplo de coragem intelectual e de fidelidade à própria consciência. Ele não cedeu às pressões de sua época, preferindo a solidão e a pobreza à renúncia de suas convicções. Sua obra, que uma vez foi considerada perigosa e herética, é hoje reconhecida como um dos pilares da filosofia ocidental, uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Ele nos deixou não apenas um sistema filosófico, mas um modo de vida, uma espiritualidade que nos convida a ver o divino em tudo, a viver em harmonia com a natureza e a buscar a verdadeira liberdade através do conhecimento e do amor. Baruch de Spinoza, o filósofo que ousou ver Deus em tudo, continua a iluminar o caminho para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda de si mesmos e do universo. Assim, a história de Baruch de Spinoza não é apenas a biografia de um filósofo, mas a saga de uma alma em busca da verdade mais profunda. Sua vida foi um testemunho vivo de que a verdadeira espiritualidade não se confina a templos ou dogmas, mas reside na capacidade humana de questionar, de raciocinar e de amar a realidade em sua totalidade. Ele nos ensinou que Deus não é um ser distante a ser temido, mas a própria essência do universo, imanente em cada folha, em cada estrela, em cada pensamento. Sua filosofia é um convite a uma jornada interior, a uma redescoberta do divino que habita em nós e em tudo ao nosso redor. Spinoza, com sua vida simples e seu pensamento revolucionário, deixou um legado que transcende as eras. Ele nos legou não apenas uma obra filosófica monumental, mas um exemplo de coragem intelectual e de integridade moral. Sua voz, que uma vez foi silenciada pela excomunhão, ecoa hoje com uma clareza e uma relevância surpreendentes. Ele nos lembra que a busca pela sabedoria é uma jornada contínua, que exige humildade, perseverança e uma mente aberta. E que, no final das contas, a maior recompensa dessa jornada é a própria compreensão, a alegria que advém de ver a unidade em meio à diversidade, a ordem em meio ao caos, e o divino em cada aspecto da existência. Baruch de Spinoza, o visionário de Amsterdã, permanece como um farol para todos aqueles que anseiam por uma espiritualidade que seja ao mesmo tempo profunda, racional e verdadeiramente libertadora.